do 7º ano. Nós continuamos agora com a semana 2 do PET 7. Continuamos vendo grandezas e medidas. Só que nessa semana a gente vai tratar de volumes e capacidades. Vamos lá? Na primeira atividade, ele fala que um veículo popular de motor 1.0 pode percorrer 13 km com 1 metro cúbico, né? Então, uma coisa importante, cada 13 km ele gasta 1 metro cúbico de gás natural veicular. Além de ser menos poluente, esse combustível possui a melhor relação entre custo e benefício para o consumidor. Para realizar uma viagem de 1.560 km de gás natural, o veicular consumido é D. Então, ele quer saber quanto de gás ele precisa para percorrer 1.560 km. Bom, se cada metro cúbico de gás ele faz 13 km, é só eu dividir 1.560 por 13, eu vou achar 120 metros cúbicos. Só que aqui não tem essa unidade, metro cúbico. Vou puxar minha tabelinha aqui então e vou ver se é para frente ou para trás. Se eu voltar aqui, ó, eu tenho que multiplicar por 10 ao cubo ou dividir por 10 ao cubo. Aqui ele está multiplicando, ele está aumentando 3 zeros. Então, eu vou passar aqui para decímetro cúbico. 10 ao cubo são 1000. Então, como ele multiplicou por 1000, ele passou para decímetro cúbico, letra C. Na 2, ele fala, Geraldo combinou com Marcelo que a cada metro cúbico de madeira que ele cortasse, ganharia R$50. Então, cada metro cúbico, ele ia ganhar R$50. Se Marcelo cortou 20 milhões de centímetro cúbico, então, quanto ele recebeu? Então, aqui, ó, eu tenho centímetro cúbico, mas o preço é em metro cúbico. Então, eu preciso passar esse centímetro cúbico para metro cúbico. Lembrando que cada vez que eu volto aqui, ó, eu tiro 3 casas do número, não é isso? Porque eu divido por 10 ao cubo, que é a mesma coisa que 1000. Então, para decímetro cúbico eu tiro 3, para metro cúbico eu tiro mais 3. Então, isso é a mesma coisa que 20 metros cúbicos. Agora é só multiplicar. 20 vezes 50, eu acho que o Marcelo ganhou R$1.000. Na 3, fala que a dona Lia tem um filtro de barro em sua cozinha. E em uma manhã, quando foi beber água, percebeu que ele estava vazando. Para evitar o desperdício, resolveu esvaziá-lo e procurou por recipientes que fazem adequados para armazenar todo o conteúdo do filtro. Assim, dona Lia encontrou as seguintes opções. 4 copos de 300 ml cada, 2 garrafas de refrigerante de 2 decímetros cúbicos cada e 2 potes de 800 ml cada e 2 leiteiras de 1,5 litros cada. Considerando que a capacidade do filtro é de 4 litros, então aqui, ó, os copos eu tenho 1.200 ml, que são 4 copos de 300, então mililitro para litro, mili quer dizer milésimo, eu tenho que tirar 3 casas, eu vou ficar com 1,2. Aqui eu tenho 4 decímetros cúbicos. Bom, olha aqui, ó, o decímetro cúbico, né, tinha que ter puxado aqui na primeira, né, o mililitro aqui, 1, 2, 3 casas, tirei 3 casas. O decímetro cúbico é a mesma coisa que o litro. Então, as 2 garrafas vão dar os 4 litros. Os potes, de 2 potes de 800, eu já achei a resposta, tá? Porque ela vai falar que o filtro tem 4 litros, mas vamos calcular tudo. Então, aqui são 2 vezes 800, 1.600 mililitros. Aqui, de mililitro para litro. 1, 2, 3. Eu vou tirar 3 casas. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1,6 litros. E as leiteiras já estão em litro. 2 vezes 1,5 vão ser 3 litros. E ele fala, considerando que a capacidade do filtro é de 4 litros e que ele está cheio, qual recipiente comportará todo o líquido do filtro? Então, serão as garrafas letra B. Na 4, um
um chuveiro residencial típico consome 10 decímetros cúbicos de água por minuto. Então, cada minuto que você está debaixo do chuveiro, gasta 10 decímetros cúbicos com o registro meio aberto. Joaquim tomou um banho que durou 5 minutos. Então, o banho do Joaquim durou 5 minutos. A quantidade de água que Joaquim consumiu em litros durante esse banho é igual a. Então, primeira coisa que eu vou ter que fazer, ele quer saber em litros. E ele me deu o volume aqui de água em decímetros cúbicos. Então, primeira coisa, quantos decímetros cúbicos o Joaquim gastou? Se ele gastou 5 minutos, cada minuto 10, então vou fazer 10 vezes 5, ele gastou 50 decímetros cúbicos. Mas a gente tem que lembrar que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, né? Ou 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, decímetro cúbico é a mesma coisa que litro, né? Contém o mesmo tanto, um é medida de volume, o outro é medida de capacidade. Então, 50 decímetros cúbicos vão ser 50 litros. Letra D. A5, ele fala, analise as alternativas a seguir. Num recipiente com capacidade 2,5 litros, então já pus as duas tabelinhas aqui para vocês, tanto a de litro como tanto a de capacidade como a de volume. Então, 2,5 litros cabem 25 decímetros cúbicos de água. Não, né, gente? Porque o litro e o decímetro cúbico são correspondentes. Então, se eu tenho 2,5 litros, eu tenho 2,5 e não 25 centímetros cúbicos. Então, isso aqui, ó, tá errado. Na 2, com 0,5 decímetros cúbicos de leite, se enchem completamente 2 copos de 250 ml. Então, olha lá, 0,5 decímetros cúbicos são 0,5 litros, né? Porque o decímetro cúbico e o litro são equivalentes. 0,5 litros, aqui, ó, para mililitros eu vou andar 3 casas, 1, 2, 3. Então, isso equivale a eu andar 3 casas com a vírgula. Trouxe para o 5, trouxe para o primeiro 0, para o segundo 0. Isso é a mesma coisa que 500 ml. 500 ml é a mesma coisa que 2 vezes 250. Então, essa alternativa está correta, essa afirmação. 3. Se numa panela cabem 3.500 ml de caldo, então, nessa panela cabem 3,5 litros desse caldo. Bom, então, eu tenho que ver aqui, ó, mililitro, eu tenho que passar para litro. Não é isso? Aqui, ó, 1, 2, 3 casas. Então, se eu tirar 3 casas aqui, ó, vai dar justamente 3,5 litros. Então, essa afirmativa também está correta. A alternativa que tem aí, afirmativa 2 e 3 correta, é a letra C. Na 6, numa marmoraria, há 3 blocos de pedra com volumes. Bloco X, 37 decímetros cúbicos, o Y, 0,2 metros cúbicos, aqui, ó, um está em decímetro cúbico, o outro já está em metro cúbico, e o bloco Z, 4.200 centímetros cúbicos, cada um está numa unidade. A ordem desses blocos, do maior para o menor, é... Então, gente, eu tenho que deixar tudo numa mesma unidade para mim poder comparar. É a mesma grandeza, mas eles têm que estar numa mesma unidade. Então, vamos puxar a nossa tabelinha aqui. Eu vou manter aqui o X, 37 decímetros cúbicos, deixo ele quieto aí, vou passar o Y e o Z para decímetro cúbico. O Y está em metro cúbico, então de metro cúbico para decímetro cúbico, eu vou multiplicar por 10 ao cubo, ou andar 3 casas com a vírgula. Então, isso aqui o Y é a mesma coisa que 200 decímetros cúbicos. O Z de centímetro cúbico, para mim voltar para decímetro cúbico, aqui eu tenho que dividir, eu tenho que tirar
dividir por 10 ao cubo ou tirar 3 casas. Se eu tirar 3 casas, vai dar 4,2. Vou estar aqui no zero, eu tiro um zero, tiro outro zero, tirei 2 casas. Aí eu tenho que mudar a vírgula de lugar. Não tem mais zero para mim tirar, vai ficar 4,2. Agora, a ordem do maior, qual que é o maior? O maiorzão aqui é o y, aqui, ó, do maior para o menor. Então, o y vem primeiro, depois do y, quem que é maior? O x e depois o z. Então, yx, z, letra B. Na 7, ele fala aí que na chácara do senhor Eustáquio há um tanque na forma de um bloco retangular com 2 metros de comprimento e 1 metro de altura e 1,5 metros de largura. Sabendo que para calcular o volume de um bloco retangular multiplica-se suas 3 dimensões, então vamos pôr o bloco retangular aqui. Vamos pôr as medidas dele aí, ó. 2 metros de comprimento, 1 metro de altura, 1,5 metro de largura, tá? Então, eu sei que para calcular o volume, eu preciso multiplicar as dimensões, as 3 dimensões, comprimento, largura e altura. E que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, isso a gente vem falando em todas as questões, né? A capacidade em litros desse tanque é igual a... Então, aqui, ó, eu vou multiplicar as dimensões, 2 por 1,5 por 1. Vou achar 3 metros cúbicos. Só que eu quero em litros. O que eu vou fazer para passar para litros? Metro cúbico, a gente sabe que 1 litro é 1 decímetro cúbico. Ele falou aí. Então, puxar lá a nossa tabelinha. De metro cúbico para decímetro cúbico, metro cúbico é uma unidade maior, eu tenho que multiplicar. Multiplicar por quanto? Por 10 ao cubo. Cada casa é 10, mas como está ao cubo, vai ser 10 ao cubo. Então, são 3 casas. 3 vezes 1000, eu vou achar, então, 3.000 decímetros cúbicos, que é, e o decímetro cúbico é a mesma coisa que o litro. Então, letra D. É a 8. Das igualdades 1, 2, 3 e 4 abaixo, somente 2 estão corretas. Então, vamos ver lá. Puxar a tabelinha. Na primeira, eu tenho 3,04 metros cúbicos, eu quero hectômetros cúbicos. Então, aqui, ó, eu vou dividir cada casinha que eu divido por 1000. Então, eu tenho que tirar 6 casas. Então, aqui, ó, a vírgula estava aqui, ela tem que voltar 6 casas. Ela voltou só 4. Então, isso, ela deveria ter dado esse valor aqui. Então, essa está errada. Agora, na 2, 0,00 quilômetro cúbico para metro cúbico. Eu tenho que aumentar casas. Eu tenho que aumentar 3 casas. Para cada casa, são 3 casas decimais. Então, aqui eu teria que aumentar 9 casas. Aqui, ó, quando ele tira a vírgula do número, ele aumenta 5 casas. Então, aqui, ó, ele completou com mais 4 zeros, que equivalem a 4 casas. 5 mais 4, 9. Essa está certinha. Na 3, 4.560 centímetros cúbicos para decímetros cúbicos. Então, aqui eu vou voltar. Vou diminuir, então, volto uma casa, então eu diminuo 3 casas decimais. Está certinho também. Então, a gente já sabe que as duas corretas é a 2 e a 3. Vamos ver o que está errado na 4? Olha lá, metro cúbico para centímetro cúbico. Vamos fazer a setinha até de outra cor aqui para a gente não confundir. Metro cúbico. Voltei uma, voltei 2. Eu tenho que aumentar, então, 6 casas decimais. 3 para cada casa que eu andei. E aqui ele aumentou só 3. Então, eu tinha que aumentar 6. Tinha que passar para 96.000 e não para 96. Essa está errada, então a correta aqui é letra B. Então, é isso, gente. Com isso, a gente conclui as atividades da semana 2 do PET 7. Não esqueçam de corrigir e fazer a devolutiva. Até semana que vem.